Eu quero explicar para você por que que é muito melhor aprender inglês com uma pessoa que não é nativa. Antes de tudo, eu sei que você está pensando, eu sou brasileiro, eu sou professor de inglês, então eu tenho interesse em te convencer disso. De fato, eu reconheço que esse interesse ele pode parecer meio óbvio, mas eu garanto para você que eu não tenho interesse nenhum. Eu não estou precisando de aluno novo. Isso que eu vou falar para você é algo que eu falo da minha própria experiência, da experiência de outras pessoas e da minha aqui na Itália, onde eu estou aprendendo italiano, né? E eu estou aprendendo italiano com um brasileiro, não com um nativo italiano. O que acontece é o seguinte: quem usa uma língua raramente pensa sobre ela. Eu me deparei um tempo atrás com alguns vídeos no YouTube de gringos que moram no Brasil e estão tentando aprender português. Gente da Alemanha, gente da França, gente de Angola e por aí vai. E eu lembro que uma pergunta que eles fizeram em um vídeo deles me marcou bastante. Por que que o paulista, sempre que vai na academia, posta uma foto com a legenda escrito tá pago? Você sabe responder isso? Porque eu não sei. Por que que a gente faz isso? Porque sim. E acaba que quando você faz uma pergunta para um nativo sobre a língua dele, a resposta é normalmente essa: porque sim. Porque a gente usa a nossa língua e a gente nunca pensa sobre ela. A gente não pensa sobre como a língua funciona, por que que a gente diz tal coisas, como que é isso, como que é a regra de tal coisa. A gente não sabe disso. Nossas professoras até tentaram nos ensinar, né, o que é um verbo transitivo indireto, mas a gente não sabe. Porque a gente está mais preocupado em usar do que em entender como funciona. No entanto, quando você vai aprender uma língua estrangeira, normalmente a gente começa justamente pela gramática. A gente começa entendendo o esqueleto da língua, como ela funciona. Então, quando eu falo de inglês, eu posso dizer que eu conheço o inglês estruturalmente muito melhor do que eu conheço o português. Eu sou perfeitamente capaz de ensinar português para você, brasileiro, meu compatriota. Mas eu sou incapaz de ensinar português para um estrangeiro. Eu teria que estudar a língua portuguesa de uma forma que eu nunca estudei, da forma que eu estudei o inglês. E a mesma coisa acontece comigo aqui na Itália. Às vezes eu saio, hoje mesmo eu saí para trocar uma roupa que eu tinha comprado e eu me deparei com uma velhinha andando. E eu parei para perguntar uma coisa para ela. No italiano, existem duas formas de falar a palavra mas, que é ma ou pero. E eu não sei quando que usa um ou quando que usa outro. Aí eu perguntei para ela, para a senhora, scusa, quando parlo ma e quando parlo pero? E ela não soube explicar. Ela começou a pensar em uns exemplos que não sei o que, quando a gente fala assim, a gente fala assado, quando é essa frase a gente usa o pero, quando é aquela frase a gente usa o ma. Só que não me adiantou de nada. Não adiantou de nada, ela não conseguiu me dar a regra, né? Quando usa pero, quando usa ma. Uma senhora que tinha facilmente uns 70 anos. Ou seja, a mulher já está falando a língua dela há 70 anos e não consegue me explicar uma coisa que eu imagino que seja muito simples, eu só não sei. Porque ela simplesmente usa a língua dela. Ela nunca parou para estudar a língua dela para saber como ela estruturalmente funciona. No entanto, eu estou aprendendo o italiano com o professor Silas, né, aqui no YouTube. Ele é um brasileiro que fala italiano e ele consegue me explicar o italiano como eu explico o inglês para os meus alunos. Porque ele estudou o italiano de forma estrutural. Ele teve que aprender a gramática do italiano para aprender a falar direito, porque ele não teve o privilégio de já nascer falando italiano. Quando você já nasce falando uma língua, você não precisa estudar ela estruturalmente, porque você ouve ela desde que você nasce, literalmente. Você vai memorizando um monte de coisa, decorando um monte de coisa, sem necessariamente saber o porquê disso ou daquilo. Pra gente, em português é a mesma coisa. A gente teve o benefício, né, de nascer falando português. Se um americano que quer aprender português, um alemão que quer aprender português, vai ter que aprender essa porcaria estruturalmente. Ele vai ter que fazer aquelas nossas aulas de português da escola ao quadrado, ao cubo, para conseguir entender. Aí você começa a perceber o problema.
Por isso que professores nativos não são muito bons. Se você tentar aprender inglês com um americano, se você tentar aprender inglês com um australiano, com um britânico, muitas coisas eles vão dizer para você porque sim. Ah, nossa, por que eu falo make dinner e não do dinner? Eles provavelmente vão falar para você porque sim, sem conseguir te dar uma explicação que eu vou te dar agora, por exemplo. Você usa o make quando você vai fazer algo com a ideia de criação, você vai criar aquilo. Então você vai criar ali o jantar, né? Você vai colocar todos os ingredientes juntos para poder fazer a parada. Então, make dinner. Quando você for fazer o almoço, mesma coisa, make lunch. Agora você vai usar do quando você for executar uma tarefa. A tarefa já está ali, só esperando você ir lá fazer. Você não vai criar nada, você só vai executar. Aí você vai do the dishes. Você vai do your job, do your homework. Um americano jamais vai conseguir explicar essa diferença para você, porque eles nunca tiveram essa dúvida em primeiro lugar. Para eles, nós temos o nosso verbo fazer em português, que pode ser traduzido como do ou make. Para eles não têm essa confusão, porque do e make já são coisas distintas na cabeça deles desde que eles são moleque. Então eles não vão conseguir explicar isso para você. Para muitas coisas, os professores nativos falam porque sim. E eu falo isso também baseado em algumas experiências dos meus próprios alunos. Eu tenho alunos que pagavam esses cursos de inglês online, que tem aulas com professores americanos, né? Tem o English Live, tem o Open English, um monte dessas coisas aí, né? E eles falavam, porra, ia lá fazer conversação, mas não aprendi nada. Justamente por causa disso. Um americano não entende quais dificuldades que um brasileiro vai ter para aprender inglês, a não ser que esse americano tente aprender português também. É por isso que um professor brasileiro vai conseguir te ajudar muito mais do que um professor americano. Isso não significa, no entanto, que é para você simplesmente ignorar os gringos, ignore os americanos. Claro que não. O americano, ele tem uma função vital no nosso aprendizado de inglês, que é ouvir ele falar. A gente precisa ouvir o cara falar. A gente precisa ouvir as músicas deles, a gente precisa assistir os filmes deles, a gente precisa ler os livros deles, a gente precisa ouvir esses caras falarem pra gente tentar falar igual a eles. Então, a função de um professor de inglês é sanar as suas dúvidas. E dúvida de brasileiro, americano nenhum consegue sanar. A função do gringo vai ser a gente estudar ele, vai ser a gente observar ele, como se fosse um objeto de longe, entendeu? Mas na hora que você vai tentar aprender com ele, aprender dele, aí vai ter muita dificuldade. 100% das pessoas com quem eu já conversei preferem professores de inglês brasileiros do que americanos. E os italianos preferem professores de inglês italianos do que professores nativos. A gente tem essa ideia de que não, nativo, porque o nativo já fala, mas falar não é o problema. Falar inglês qualquer um fala. Você pode pegar a porra de um indiano que fala inglês e vai aprender inglês com ele. Só que o indiano não conhece as suas dificuldades. O brasileiro conhece. É por isso que eu, pessoalmente, acho que sair por aí falando eu vou aprender inglês com um professor americano na internet, eu acho meio besteira. Eu acho que você vai se dar muito melhor com um professor do seu país, um professor brasileiro. Claro, vai lá para os Estados Unidos, faz o teu intercâmbio, conversa com os nativos, mas quando você for tirar dúvida, tira dúvida com um professor brasileiro. Usa o gringo para conversar, só para conversar. Para conversar, para ler, para ouvir, e tira as dúvidas com os professores brasileiros, porque eles vão entender o que você está passando, porque a gente já passou por isso. Todas as dúvidas que os meus alunos têm, eu já as tive todas. Todas, sem exceção. E eu resolvi todas, então eu sei exatamente como resolver para você. Coisa que um americano não consegue. Mas você ainda pode me achar um enviesado, né? Você pode me achar que eu tenho interesse em descredibilizar os professores americanos. Se você acha isso, bom, paciência, não tem nada que eu possa fazer.
Agora, se você quiser, se você achou interessante isso, se você quiser aprender um pouquinho de inglês com um professor que entende das suas dúvidas, entra na minha comunidade do WhatsApp, aqui na descrição desse vídeo. Você clica lá no link, você entra na minha comunidade do WhatsApp, onde a gente pratica inglês todos os dias. Todos os dias eu mando conteúdo em inglês. Eu tô aprendendo muita coisa aqui da Itália sobre aprendizado de língua e tô compartilhando lá também. Entra lá para você poder usufruir um pouquinho disso e tirar as dúvidas com alguém que passou exatamente pelos mesmos problemas que você e superou todos eles, sem exceção. That's it. Thank you very much for watching this video and I see you next time.